Buenas, senhores. Buenas, senhores. Mais um dia que não me segue na história. Mais um dia falando de história, né? Levando história pra você, né, cara? E conhecimento, e números, né? E tudo que tu vai precisar pra gostar. E parece tudo errado de história, né, cara? Bom, hoje a gente vai falar diretamente sobre números. Sim, a criação dos números, né? Porque tu sempre pensa, pô, falam da escrita, por que ninguém nunca falou dos números? Como os números surgiram? Da onde vem a ideia dos números? Por que ele tem esse formato? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, a criação dos números, ela veio de uma necessidade do ser humano, né, cara? De contar as coisas, né, cara? De contar quantas estrelas tem, contar quantos passarinhos tem. Cara, parte das brincadeiras são verdade. A necessidade do ser humano de criar os números, né, foi porque ele precisava contar. No momento que, vamos botar assim, há 30 mil anos no passado, possivelmente, né, quando os homens ainda estavam se organizando, né, cara, que muita gente fala, homem das cavernas, né, não, quando o homem estava pintando nas cavernas, quando o homem estava se organizando em grupos, né, cara, estava nascendo os grupos humanos, como a gente conhece hoje, como a gente vê nas imagenzinhas, deve estar passando na tua tela aí, ele precisou contar o que ele tinha em casa, quando ele deixa de ser só coletor e passa a ser criador. Ele passa a criar o alimento dentro do quintalzinho dele, dentro do cercadinho dele. Né? Então, quando ele passa a ser criador de animais, quando ele passa a ser pastor de animais, ele precisa contar quantas ovelhas tem, quantas vaquinhas tem. Antes disso, ele contava quantos peixinhos tinha, quantos frutinhos ele tinha, quanto ele pegou. E ele marcava isso com pauzinho, marcava com pauzinho na parede, e contava quantas pessoas tinham na tribo dele, simbolizando bonequinhos. E quando a contagem era pequena, ele contava com pedrinhas, com pauzinhos, né? Ou dava um nó em uma cordinha, né? Como os incas fizeram, né? de forma que até hoje a gente não conseguiu, ninguém conseguiu traduzir os quipus incas ainda, né, cara? Tem ideias, mas a tradução perfeita daquilo ali é incrível. Tá na tela aí que eu tô falando. Mas é um bom exemplo de marcações. Bom, então, nesses 30 mil anos, quando o homem começa a montar suas criações, ele precisa contabilizar isso. E, cara, ficava difícil contabilizar o número de cabeças de gado, né? Imagina ovelha, imagina animais. Ele não podia contar simplesmente com bolinhas. Então, ele precisou se organizar, né? Contar esses elementos. Então, como é que ele fez isso? Cara, ele partiu do princípio básico. Ele não podia ficar carregando pedrinha equivalente, né, à sua quantidade de gado, à sua quantidade de produto, né, no bolso. Então, cara, como eu sempre digo nos meus vídeos, vai pelo óbvio, cara. Qual é o óbvio do óbvio? Cara, tu tem 5 dedos na mão, né? Então 5, 10, mais os pés, 20. Então a primeira forma de contagem dos humanos foi com os dedos da mão. Por isso, 10. Né? Por isso, contar até 10. Né? Então ele começa a fazer a soma a partir do numeral que ele tem nas mãos, do que ele tem na mão. Então ele sabe que tem 5 gado aqui, mais 5, 10. Se ele botar mais um 15 e assim vai. Né? 10. Já os babilônicos, cara, os babilônicos, eles contavam diferente. Eles contavam em 12. Amiguinho, 12. Porque 12 é um número quase mágico, cara. Não é porque são 12 apóstolos não, né, cara? É porque 12, cara, se você pegar a tua mãozinha e contar com o polegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se contava até 12 na palma da mão. Logo, 2 mãos, né, cara? 12 aqui. E nos pés não dava pra contar, né, cara? E aí, ia embora, né, cara? Ia embora. Bom, 12, cara. Sim, 12 porque é o dia. Eles já sabiam que o dia tinha 24 horas porque eles dividiam o círculo solar todo no horizonte. Então, eles sabiam que 12, 12. Então, o número 12 é quase mágico. Mas vamos se reter aqui a mãozinha, né? Tá? Então, os babilônios contavam em 12, mas o mundo todo, né? Os humanos contavam em 10. Bom, com o advento das grandes civilizações nascendo, cara, a necessidade só de contar o gado acabou. Então, o que a gente vai precisar agora? Cobrar impostos, velho. Cobrar impostos, né, cara? Os babilônios tinham a escrita cuneiforme, né? Cuneiforme porque tinha uma cunha e ia marcando nas tábuas de argila, né? Tá na tela aí, tá passando na tela. Bom, a cultura cuneiforme, a escrita cuneiforme, também vai usar somar tracinho, tracinho, tracinho,
até chegar no seu devido numeral. Só que, cara, quando tu precisava cobrar imposto, não precisava aumentar o número, cara, tu precisava criar alguma coisa diferente. Então, os babilônicos criaram, cara, juntaram os símbolos para poder criar as casas decimais. Tá na tela aí também. Então, a gente pode falar que a primeira civilização a organizar os números foram os babilônicos. Guarda essa informação. Tá, mas pô, Titila, eu vi isso em outro lugar que os egípcios que criaram os números. Também, cara, também. Várias civilizações criaram as suas formas de se organizar. Como eu disse, os incas, os egípcios também criaram, mas os babilônicos foram o cara que pegaram essa informação e conseguiram dar uma organização melhor. Até ficar mais fácil de entender, né? Organizar os números. Mais tarde, essa contagem, ela vai se espalhar. E os hindus, baseados na forma de contagem dos babilônicos, desenvolvem a deles, bem próxima, bem parecida, quase igual. E eles pegam essa ideia e reformulam essa ideia. Mais tarde, os árabes vão pegar essa forma de contar e vão espalhar pelo mundo, né? Os árabes que vão ter esse papel principal de... Olha como vai passando de geração em geração. Começou os babilônicos, passou para os hindus ensinaram os árabes e os árabes espalharam essa forma de contagem, né, cara, para o resto do mundo. Então, o numeral que a gente usa hoje, a gente deve a esses três povinhos, né, cara? Os babilônicos, depois os hindus e depois os árabes, né, cara? E o mundo todo começa a mesclar as formas de contagem. Os romanos, por sua vez, eles vão usar letras para poder expressar os números. Tu cansou, né? Tu já passou muito veneno na escola, pô, que depois de 1000 tu não consegue mais saber o que está escrito ali, né, cara? E até hoje é usado em capítulo de livro. Mas os romanos, para poder fazer a associação das casas, né, cara, das decimais, né, cara, eles depois do número 3, que eram 3 pauzinhos, eles começaram a usar letras, né? Tanto que o 1 é o I, né, cara, o 5 é o V e por aí vai. Bom, X é 10, né? E os romanos fizeram a sua parte também com os numerais. Tu que gosta de TI, um dos matemáticos mais importantes do Oriente Médio, o cara que traduziu os números, né, cara, para o árabe, né? O nome desse cara, ele era Al-Khwarizmi. Em latim ficava Al-Khwarizmi, que mais tarde, cara, deu origem ao algoritmo, né, cara? Sim, deu origem ao algoritmo, como tu conhece. Ele deu origem ele traduziu vários textos hindus para o árabe, né, cara? E do árabe para as línguas da Europa. Então, muito conhecimento desse cara foi dispersado em toda a Europa, né? Graças a esse cara aí, cara. Algoritmo, cara. O nome tá aí na tela aí, ó. O Al-Khwarizmi, né? O nome mesmo em árabe, sem ser em latim, é difícil pra caramba, né, cara? Bom, e esse cara traduziu vários textos, né? Isso foi no ano 780 ao ano 850. Foram nesses 2 anos, 780 e 850. Foi nesse período que ele acontecem essas traduções, que ele organiza a casa e manda informação para tudo quanto é lado. Bom, e assim, cara, os números foram nascendo, vivendo, se multiplicando e multiplicando, e hoje tá o algoritmo aí que tu usa, então os números que tu usa na tua escola, tu usa no teu dia a dia, né, cara? E agora tu sabe, cara, que tu deve aos babilônicos, deve aos hindus, deve aos árabes e um pouco dos egípcios também, cara, e dos romanos, porque, cara, no final das contas, tu é um bom historiador, tu vai entender, cara, que não foi uma fonte só, cara. A história não veio descendo do topo da pirâmide para baixo ou de baixo para cima, cara. A história, cara, tem várias ramificações, cara, e essas ramificações, cara, elas se cruzaram o tempo todo e trocaram, cara, trocaram dados, trocaram algoritmos e formas novas iam se descobrindo e iam sendo aplicadas no resto do mundo. Bom, já falei demais, agora eu fico por aqui e tu vai estudar mais. Como sempre, eu deixo a descrição desse bate-papo nosso aqui no vídeo e aí tu vai procurar mais informações na internet. Cara, se tu gostou desse vídeo, comenta aí, se tiver dúvidas, comenta. Se tu quiser que eu fale de algum tema, comenta aí também. Só não deixa de seguir o canal, né? Se inscreve, ativa as notificações para ficar sempre por dentro, né, cara, do que tá na história e dá essa força pro canal que tá crescendo. Bom, até mais, até a próxima e tchau, tchau.